A palavra de Deus. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Capítulo 6, 1 e 2 ainda. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque Ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, que essa noite a embaixada do Senhor possa ter a voz do Senhor ativa, e que haja reconciliação, e que a graça do Senhor seja valorizada por cada um de nós. Em Teu nome, Jesus, no qual nós representamos nessa terra, como embaixadores, eu oro. Amém. Meus irmãos, eu não sei se você já precisou tirar visto para ir em outro país. Quem aqui já foi numa embaixada? Alguns. A embaixada é algo interessante porque aquele pedacinho ali de terra, ele representa e ele está de acordo com as leis do outro país, sabia? Quando você entra na embaixada americana em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, aquele pedacinho ali é território americano. É interessante, né? E o embaixador e todos aqueles que trabalham na embaixada, ele trabalha no Brasil representando os Estados Unidos, no caso da embaixada americana. E ele está no Brasil defendendo os interesses do seu país, trabalhando aqui defendendo os interesses do seu país. É interessante que é um trabalho temporário, porque geralmente quando muda o governo, costuma mudar um embaixador, né? Muda o ministro das relações exteriores, e é um trabalho então, digamos que temporário. E você não consegue, na maioria dos países, ir para outro país sem tirar um visto antes, né? Você precisa ir lá na embaixada, igual na embaixada dos Estados Unidos, né? Eles fazem entrevistas para você, perguntam. E eu olhando, né? É uma fila assim, e eu olhando as respostas, você consegue ver a entrevista de quem está na sua frente. E eu lembro que agora eu fui renovar meu visto em Brasília para os Estados Unidos, e eles falavam assim: você não pode ir para os Estados Unidos, você não está apto para ir para os Estados Unidos. É duro, né? Porque as pessoas gastam muito dinheiro e viajam para lá, mas você não consegue pisar no outro país sem passar pela embaixada. Meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque essa noite nós vamos ver que nós somos de alguma maneira embaixadores. Nós somos embaixadores da reconciliação. O apóstolo Paulo aqui, ele pega esse assunto agora para falar de reconciliação, porque os coríntios, eles estavam afastados de Deus, mesmo sendo uma igreja, eles estavam afastados de Deus. Então ele fala de reconciliação para que eles se arrependessem, para que houvesse também uma reconciliação entre o apóstolo Paulo e aquela igreja. Porque se você ler a primeira carta, você vai ver que eles estavam afastados de Deus. E se você ler o começo da segunda carta, que nós estamos meditando nela, você vai ver que eles também estavam brigados de alguma maneira com o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo fala de reconciliação, ele traz à tona esse assunto para mostrar que mesmo cristãos, eles estavam afastados de Deus e precisavam se reconciliar com Deus. E também o Paulo traz esse assunto aqui à tona para mostrar que o ministério da igreja é um ministério de reconciliação. Meus irmãos, então basicamente o que Deus vai falar conosco hoje é uma mensagem muito simples. Todo mundo vai sair entendendo aqui hoje, até as crianças podiam estar aqui hoje, que elas sairiam daqui entendendo. A mensagem de hoje é que Deus nos reconciliou consigo mesmo
e nos tornou seus embaixadores. Repito, Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos tornou embaixadores desse ministério da reconciliação. Primeiro, meus irmãos, quando que precisa de uma reconciliação? Quando há uma quebra de relacionamento, não é verdade? Você com seu amigo brigou, ou você com a sua esposa, com o esposo brigou, precisa de se reconciliar, vocês precisam voltar às pazes. Meus irmãos, e desde que Deus criou esse mundo, houve uma quebra de relacionamento, nós sabemos disso. Que o pecado, ele foi uma quebra de relacionamento entre os homens e o Criador. E o mais interessante, meus irmãos, que mostra que o Evangelho é algo que nos constrange, igual o apóstolo Paulo fala no versículo 14, o amor de Cristo nos constrange, é que quando a gente briga com alguém, ou alguém briga conosco, o que a gente pensa? É ele que tem que me procurar, não é mesmo? Se alguém brigou comigo, o que a gente pensa? É ele que tem que me procurar. Não é isso? Quando a esposa ou o marido, briga com a esposa, a parte ofendida espera que a parte ofensora procure a parte ofendida para uma reconciliação, não é mesmo? Mas, meus irmãos, o escândalo da graça de Deus, do Evangelho, é que ele é o ofendido. O nosso pecado é uma ofensa contra Deus. O nosso pecado é uma rebelião contra Deus. O nosso pecado é uma negação contra a autoridade de Deus. Mas mesmo assim, meus irmãos, o versículo 18 fala que tudo isso provém de Deus. É a parte ofendida que quer se reconciliar conosco. É Deus que quer uma reconciliação. É Deus que quer um relacionamento com os seres humanos. Porque se dependesse de nós, meus irmãos, buscar a reconciliação com Deus, nós nunca buscaríamos. Nunca partiria do nosso coração caído de pedra, de um homem depravado pelo pecado como eu e você, nunca partiria de nós o desejo de nos reconciliar com Deus. O apóstolo Paulo falou isso em Romanos no capítulo 3. Em Romanos 3, versículo 10, ele fala: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ninguém buscaria essa reconciliação com Deus. Nós estaríamos perdidos para sempre se Deus não viesse ao nosso encontro para buscar uma reconciliação conosco. Mas quando a gente fala de reconciliação, meus irmãos, o que a gente entende? Que Deus é um ser relacional. Que Deus, ele quer se relacionar com as suas criaturas. Ele quer inclusive que a gente deixe de ser apenas uma criatura para nos tornarmos filho dele. Deus quer que a gente tenha um relacionamento com ele. Deus é um ser relacional. Quando a gente olha para a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós olhamos na Bíblia que eles se relacionam perfeitamente na eternidade. Então, quando Deus cria o homem, não é porque ele estava carente, precisando de nós. Ele cria o homem para a sua glória e para que o homem pudesse se relacionar com ele. Daí aconteceu essa tragédia do pecado, essa quebra de relacionamento. Mas Deus nos amou e quis se reconciliar conosco, meus irmãos. A parte ofendida buscou os ofensores. Como nós cantamos, ele desceu do céu. A parte ofendida veio do céu para a terra, para que nós possamos voltar a ter relacionamento com Deus. Mas, meus irmãos, vejamos que o versículo 18 fala que ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ninguém vai ter relacionamento restaurado com Deus Pai sem Deus Filho. Fora de Jesus não há reconciliação. Nós precisávamos desse intermediário entre nós e Deus. Por isso que Jesus, ele sendo o Filho de Deus, sendo Deus, ele se fez carne, ele se fez homem, para que ele pudesse ligar de novo homens com Deus. Então, por isso, na sua pessoa há duas naturezas, completamente homem, completamente Deus, para que ele pudesse ligar a parte divina com a parte humana, para que ele pudesse pacificar céus e terra. Por isso que Jesus, meus irmãos, é chamado na Bíblia de o príncipe da paz.
A gente pensa que Jesus é aquele pacificador que vai acabar com a guerra no mundo, né? A gente ouve isso nas mídias. Não, Jesus, a paz que Ele veio fazer é entre Deus e nós. Ele veio pacificar a gente. Por isso que o apóstolo Paulo fala que aquele que está em Cristo agora está em paz com Deus. Mas fora de Cristo, meus irmãos, nenhum homem se reconcilia com Deus. Pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa que fala que teme a Deus, pode ser uma pessoa que tem a sua boa religião, que fala que serve a Deus, mas sem Jesus, sem o Filho, ninguém se relaciona com o Pai. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Veja que Paulo, quando vai falar para Timóteo sobre essa mediação, ele cita Cristo Jesus, homem. Então Jesus, o Filho de Deus, se torna um homem para nos reconciliar, homens caídos, com Deus Pai. Mas, meus irmãos, como que se dá a obra de Cristo? O versículo 21, se você entender ele, você entende todo o Evangelho. Vamos ler ele, o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, diferente de nós, Jesus, ele não conheceu o pecado. Jesus nunca pecou. A Bíblia fala que nunca teve um dolo na sua boca, diferente da gente. Talvez hoje você já falou uma palavra que não devia. Talvez hoje você já pensou algo que não devia. Talvez hoje o seu coração já maquinou algo que não devia. Mas em Jesus nunca isso aconteceu. Desde a sua concepção no ventre de Maria pelo Espírito Santo, Jesus nunca conheceu o pecado. Mas vai dizer, meus irmãos, que Deus o fez pecado por nós. O que é isso? Naquela cruz ele estava recebendo o castigo dos nossos pecados. Ali na cruz que Deus o fez pecado que ali estava o meu pecado, o seu pecado, sendo castigado em Cristo Jesus. Por isso que teve trevas do meio-dia às 3 na terra toda, porque ali o castigo de Deus, a ira de Deus estava sendo derramado naquele que não tinha pecado. O meu pecado, o seu pecado estava ali sendo derramado em Cristo, punido em Cristo. Por isso que mesmo ele não tendo conhecido o pecado, Deus o fez pecado naquela cruz. Não que ele tinha cometido pecados, mas porque o nosso pecado estava sendo lançado e punido nele naquela cruz. Mas por que ele fez isso? Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A obra de Jesus, meus irmãos, para nos reconciliar com o Pai, nós chamamos na teologia de dupla imputação. O que é isso? Ele leva os meus pecados, e a sua obediência perfeita, quando eu creio nele, ela é imputada para mim. Então a dupla imputação: Jesus leva os nossos débitos, e pela fé agora nós recebemos os seus créditos. Por isso que a Bíblia fala que nós estamos agora, mediante a fé, justificados perante Deus. Por isso que Deus olha para nós, mesmo ainda falhos, pecadores, Ele olha para nós e chama a gente de justos, justificados. Por quê? Porque Cristo levou o nosso pecado, e quando nós cremos, a obediência de Cristo ela é imputada para nós. Então, meus irmãos, é por isso que Paulo vai falar no versículo 14, que nós pregamos a semana passada. Por isso que ele fala no versículo 14: pois o amor de Cristo nos domina, ou o amor de Cristo nos constrange. Porque quem faria isso, meus irmãos? Imagina se você tem um débito e alguém se levanta e fala assim: não, eu vou lá pagar a sua conta que você está devendo. E daí o seu nome está sujo por causa daquele débito, e a pessoa fala assim: não, e agora eu vou emprestar o meu nome para você, compre de novo no meu nome. Quem faria isso por alguém, meus irmãos? Cristo Jesus fez isso por nós, levou o nosso débito e nos deu o seu crédito. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala que um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem agora não vivam para si mesmos, mas vivam para aqueles
para aquele que por eles morreu e ressuscitou, porque ele é constrangido pelo amor de Cristo. Sem essa obra, meus irmãos, do versículo 21, de dupla imputação, nós não seríamos reconciliados com Deus, mas nós fomos. Mas, meus irmãos, o versículo 19, a parte B, ainda vai falar, inclusive, que Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Ou seja, porque o nosso pecado foi punido em Cristo, uma vez que agora nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus não leva em conta mais esses pecados. Ou seja, nós estamos agora perdoados por Deus. Nós podemos agora, como no versículo 17, se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Nós podemos deixar a velha vida para trás e agora caminhar em novidade de vida. Deus perdoa os nossos pecados ainda, meus irmãos, não só em Cristo, mas também não levando mais em conta. Que amor é esse, meus irmãos? Que Deus é como o nosso Deus. Os deuses pagãos, meus irmãos, eles sempre exigiam alguma coisa dos seus adoradores. Os adoradores dos deuses pagãos, eles sempre precisavam que alguém fizesse alguma coisa para receber algo em troca do seu falso Deus. Mas o nosso Deus, o Deus verdadeiro, Ele dá para nós o seu Filho. O amor de Cristo tem que nos constranger. Mas, meus irmãos, uma vez que você creu então em Jesus, entregou a sua vida para Ele, você está agora reconciliado com Deus. Essa é a melhor notícia, meus irmãos, que um ser humano pode receber nessa terra, de que alguém está reconciliado com o Rei do Universo, de que alguém pode ter amizade de novo com o Deus Todo-Poderoso, de que alguém pode ter paz com Deus. Mas uma vez reconciliado, agora eu digo que você tem uma dupla cidadania. Se alguém consegue uma cidadania americana, ele é brasileiro, mas ainda é americano. Ele tem dupla cidadania. Quem foi reconciliado com Cristo, a Bíblia aqui está nos mostrando que a gente recebe uma dupla cidadania. Nós somos ainda da terra, mas agora nós já somos cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós somos embaixadores e estamos trabalhando aqui por tempo temporário para os interesses da nossa verdadeira pátria. Vocês entenderam? O apóstolo Paulo, ele vai falar isso em Filipenses 3:20. Ele fala assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa verdadeira pátria permanente é os céus, mas nós ainda somos cidadãos da terra. Então agora, meus irmãos, quem que representa os interesses do Senhor Jesus e dos céus? Aqueles que foram reconciliados com Ele. Nós fomos feitos agora embaixadores. Nós somos embaixadores, nós já tiramos o visto para a nossa terra celestial. Tratando a igreja como se fosse a embaixada, alguém que tem que vir na embaixada para tirar o visto. O visto seria o batismo, fazendo uma analogia. A pessoa batizada, ela está agora com o visto, ele está agora com a dupla cidadania. Mas enquanto vive nessa terra, qual que é o trabalho dos embaixadores? Servir os interesses da sua verdadeira pátria. Porque o trabalho dele aqui é temporário. Logo ele vai para a sua pátria eterna e superior. Meus irmãos, que maravilha saber que o Senhor Jesus nos conecta novamente com o Pai. Quão grato nós devemos ser por essa obra de Cristo, de nos reconciliar, de nos conectar de novo com Deus. Quão grato nós devemos ser. Mas, meus irmãos, uma vez que nós somos embaixadores, o versículo 20 está falando isso claramente. Olha o que ele diz: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus.
Agora, a igreja, meus irmãos, eu e você, existe uma doutrina que se chama sacerdócio universal de todos os crentes. Sabe o que é isso? Todos os crentes são sacerdotes de Deus. Não sou só eu que estou aqui na frente. Não é como no Velho Testamento, que só os levitas e sacerdotes serviam no templo. Na Nova Aliança, depois da obra de Cristo, diz que todos os crentes são sacerdotes. Todos os crentes, então, parafraseando para o texto de hoje, todos os crentes são embaixadores. Meus irmãos, e nós falamos aqui do versículo 20, em nome de Cristo. Deus exorta por meio dos embaixadores. E qual palavra, meus irmãos, que nós temos para esse mundo? Vai dizer que a nossa palavra é a palavra da reconciliação. O ministério principal da igreja é o ministério da reconciliação. A gente inventa um monte de ministério, né? Mas o foco de todo o ministério da igreja é falar para esse mundo para que eles também se reconciliem com Deus. Essa é a nossa mensagem. Diz que inclusive nós recebemos o ministério da reconciliação, ou seja, a igreja tem esse serviço, e só a igreja tem esse ministério, porque só a igreja é embaixada do reino de Deus. Nós cantamos na última música, muito bela aquela canção, teu reino é sempre eterno, a tua igreja te adora. Só a igreja adora o rei do reino, e só a igreja pode falar em nome de Cristo, meus irmãos. Só a igreja tem um ministério da reconciliação. Outras coisas, como fazer o bem, distribuir cesta básica, nós podemos fazer isso também, mas as ONGs podem fazer isso. Outras religiões podem fazer isso, mas só a igreja pode ligar pessoas na terra para que sejam ligadas nos céus. A igreja é a embaixada do reino de Deus. E deixa eu te dar a boa notícia, nessa embaixada todos nós somos embaixadores, meus irmãos. Todos nós. E como embaixadores, nós vivemos de acordo com o padrão do nosso país. Como eu falei, quando você entra na embaixada, ali você está dentro daquele país, naquele pequeno território. Quem aqui já foi em Brasília? É muito bonito, né? Vai tendo as embaixadas. É muito bonito ali. E daí dentro daquela embaixada tem a bandeira, tem a história do país. Você vê os funcionários falando a língua do país. É interessante as embaixadas. Meus irmãos, nós como embaixadores do reino de Deus, nós vivemos aqui, mas de acordo com o nosso reino. O padrão do nosso reino é as Escrituras, é a palavra de Deus. Nós temos uma mensagem para esse mundo. Qual que é a mensagem desse mundo, dos embaixadores da igreja? Rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Esse é o objetivo da igreja, ter o ministério, fazer evangelismo, pregar a palavra. Não é para que as pessoas tenham uma vida melhor nessa terra. A principal mensagem da embaixada é: reconciliem-se com Deus. Então, meus irmãos, você e eu, nós temos que estar cientes da nossa identidade. Qual a nossa identidade? Tem que sair daqui hoje pensando assim: eu sou uma pessoa muito importante. Por quê? Um embaixador é uma pessoa importante, gente. Você tem que sair daqui assim: eu sou embaixador do reino de Deus. Eu falo em nome de Cristo. Você tem que estar ciente da sua identidade. Você faz parte da embaixada do reino de Deus. A sua identidade é essa, meu irmão. Vai dizer que Deus exorta por meio de nós. Versículo 20. Vai dizer que como se Deus exortasse por meio de nós. Viver a nossa identidade vai custar caro, meus irmãos. Porque esse mundo não gosta de ser exortado de maneira nenhuma. Esse mundo que está em relacionamento quebrado com Deus, as pessoas não gostam, como eu e você, a gente não gosta de ouvir que a gente está errado.
Como assim? Eu tenho que me reconciliar com Deus? Eu sou uma pessoa boa? Como assim eu não faço mal para ninguém? A gente foi evangelizar em Araporã semana passada. Basicamente as pessoas falavam isso. Eu perguntava assim: o que você vai dizer para Deus para você entrar no céu? Geralmente as pessoas falam: eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei ninguém. Então você dizer que essa pessoa está errada e precisa se reconciliar com Deus, as pessoas não gostam de ouvir isso. Você ouvir nesse mundo agora plural, cheio de verdades, que Jesus é a única verdade, as pessoas não vão gostar de ouvir isso. Porque hoje é plural a verdade, né? Eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha verdade, a verdade para mim é isso. Não, a mensagem dos embaixadores é: Jesus é o caminho e a verdade e a vida. A verdade é absoluta, a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo Jesus. Também em João 17:17, Jesus diz: Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então você dizer para esse mundo que esse livro que é a verdade de Deus, você dizer para esse mundo que Jesus é a única verdade, meus irmãos, ser um embaixador do reino de Deus nessa terra vai ser custoso para nós, não vai ser fácil. Mas nós não podemos negociar a nossa identidade. Nós não podemos negligenciar quem nós somos. Nós somos representantes do reino de Deus. Nós não estamos vivendo nessa terra para os nossos próprios interesses. O interesse do embaixador ele está servindo aqui, buscando os interesses do seu próprio país. Assim é a vida de todo cristão. Nós não estamos aqui buscando o nosso próprio interesse. Nós estamos aqui lutando pelo reino de Deus. Meus irmãos, mas é interessante. Parece que está sem aqui, ó. Tem que trocar a pilha. Mas vocês estão me escutando? Então vamos lá. É interessante, meus irmãos, que como eu falei, eu fui renovar o visto nos Estados Unidos e eu comecei a ficar com medo. Eu falei: Sharon, está negando o visto de todo mundo aqui. Daí ela falou assim: calma, o nosso é só renovar. Eu falei: não, mas do jeito que eles estão aqui hoje não vai passar ninguém. E eles falam assim: você não está apto para ir para os Estados Unidos. E eu só ouvindo aqui, eu falei: gente, a diferença do reino de Deus, meus irmãos, é que nós não estamos aptos também para participar do reino de Deus. Mas todo aquele que quer, que se arrepende, é aceito. A embaixada do reino, a igreja, não nega o visto para ninguém. Todo aquele que verdadeiramente crê no Senhor Jesus e se arrepende, ele é aceito. Nós não negamos o visto para ninguém. Por quê? Porque Deus em Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele nós fomos feitos justiça de Deus. Pode vir qualquer um. Não depende da sua condição social, da sua raça, de como que foi a sua vida, dos seus pecados, se foram terríveis ou não. Se você está arrependido e você crê no Senhor Jesus, você tem o visto, você tem a dupla cidadania. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele aceita qualquer pecador arrependido para participar do reino dele. E a igreja não pode negar o visto para ninguém que está de fato arrependido. Mas na nossa mensagem é: arrependam-se, creiam no Evangelho. A nossa mensagem é a verdade. Em Efésios 2,18 diz assim, Efésios 2,18: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2,18 fala que nós não somos mais estrangeiros, não somos mais peregrinos. Efésios 2,18. Nós somos agora 2,18. É isso aí? Então eu coloquei a referência errada. Diz que nós agora, meus irmãos, talvez é 28 então. Efésios 2,28. Não? Então errei a referência. Mas nós, meus irmãos, não somos mais peregrinos, nós somos concidadãos dos santos.
Mas ainda há, meus irmãos, algo importante nesse texto para a nossa exortação. No capítulo 6, no versículo 1, o apóstolo Paulo fala que nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. O que seria receber em vão a graça de Deus? Negar esse convite. E vai dizer ainda, meus irmãos, no versículo 2, que Deus, no tempo aceitável, Ele escutou vocês, no dia da salvação Ele socorreu vocês. E o tempo para nos reconciliarmos com Deus, o tempo oportuno é hoje, o dia da salvação é hoje. Então, meus irmãos, nós temos que pensar se nós temos dado valor à graça de Deus. O apóstolo Paulo fala: não recebam em vão a graça de Deus. Se nós temos dado valor a essa obra que Deus quis se reconciliar conosco, o que seria receber em vão a graça de Deus? Negar o convite, não ser grato, não entregar a sua vida para o reino. Então, meus irmãos, eu pego o versículo 1 como cooperador de Deus nessa noite e exorto você e pergunto: como você tem tratado com a graça de Deus? Como você tem tratado com essa graça de Deus que Ele em Cristo Jesus te reconciliou com Ele? Você tem recebido em vão a graça de Deus? Você tem valorizado essa obra de Cristo? Você tem valorizado essa identidade importante de embaixador? O apóstolo Paulo fala: não recebam em vão a graça de Deus. Porque quando nós precisamos, meus irmãos, o versículo 2 fala que quando a gente estava precisando, que quando a gente estava clamando por misericórdia, Deus ouviu as nossas orações. Deus ouviu a gente quando a gente estava precisando muito dele. O versículo 2 fala que Ele nos socorreu. E agora, como nós temos tratado a graça de Deus? Com negligência? Vivendo em pecado? Valorizando a embaixada, que é a igreja? Valorizando o nosso serviço de embaixadores? O apóstolo Paulo fala: não recebam em vão a graça de Deus. Respondam com fé, com devoção e serviço. Meus irmãos, devemos sair daqui essa noite então, não esquecendo que tudo isso provém de Deus. Foi Ele que nos buscou, foi Ele que quis se reconciliar conosco. E agora nós estamos, meus irmãos, eu quero te lembrar, a serviço dos interesses do nosso reino como embaixadores. Nós estamos nessa terra por um tempo temporário a serviço do nosso reino como embaixadores de Cristo. Então, meus irmãos, se nós estamos a serviço dele, represente essa pátria celestial amanhã na segunda-feira, no seu trabalho. Represente amanhã no seu trabalho o reino de Deus, com o seu testemunho cristão. Você está ali representando um reino, meus irmãos. Deus não te colocou lá à toa. Então represente para a glória do Rei do nosso reino, que é o Senhor Jesus. Viva ali com um bom testemunho de um verdadeiro cristão. Mas também lembre-se que nós temos uma mensagem de reconciliação. Nós temos uma mensagem que é que as pessoas precisam se reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos uma mensagem, a nossa boca tem que abrir. Porque sem Cristo, meus irmãos, ninguém se reconcilia com Deus. Sem Cristo as pessoas continuam inimigas de Deus. Essa era a nossa situação. Valorize então, meus irmãos, a graça de Deus. Se Ele quis se reconciliar conosco, significa que Ele quis relação conosco. Então se relacione com Deus. Você se relaciona com Deus só no domingo, meus irmãos? Amanhã está na sua agenda uma leitura da Bíblia?
Amanhã está na sua agenda um tempo de oração e devocional. Amanhã está na sua agenda se relacionar com Deus. Porque às vezes nós recebemos em vão a graça de Deus, negligenciando a nossa relação viva com Deus. E a gente vem na igreja só no domingo. Imagina você se relacionar com a pessoa só no domingo. É muito pouco, não é mesmo? Jesus pagou tão caro, meus irmãos, para que nós pudéssemos ter uma relação viva com Deus. Não um crente nominal, mas um crente vivo, um crente que de fato tem relação com Ele. Um embaixador. Para que você fale da pátria celestial, você tem que conhecer sobre a pátria, para que você fale para as pessoas como é que é lá. E como que a gente sabe como é que é lá? Pela Bíblia. Então estude a Bíblia. Às vezes estou preocupado com os irmãos. Se você não está estudando a Bíblia nenhuma vez na semana, está preocupante. Se você não pode vir na escola dominical, você tem que participar de um estudo durante a semana, para que você possa ser instruído por pessoas que conhecem mais do que você, para que você desenvolva a sua relação com Deus. Porque sem conhecer a Bíblia, meus irmãos, a nossa relação com Deus é sempre de leitinho espiritual, sempre de crianças espirituais. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos estudar teologia, nós precisamos estudar a Bíblia, porque é através dessa palavra que nós nos relacionamos com o nosso Deus. Então, se você não pode vir na escola dominical, durante a semana você tem que procurar um grupo para você estudar a Bíblia junto com você. Mas lembrando que diariamente você pode se debruçar nesse livro, diariamente você pode dobrar o seu joelho e se relacionar com Deus. Meus irmãos, exorte as pessoas a se reconciliarem com Deus, porque Deus está dando uma oportunidade para esse mundo, para que as pessoas se reconciliem com Ele. Hoje de manhã nós estudamos sobre o tribunal de Cristo, que um dia todos os homens estarão diante do tribunal de Cristo. Então Deus está dando um tempo para que as pessoas ouçam o Evangelho e possam se reconciliar com Deus em vida. Então assuma, meus irmãos, cada um de nós o nosso papel de embaixador, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Ainda para concluir, eu digo que uma vez reconciliados com Deus, nós também estamos agora reconciliados uns com os outros. Por isso que Paulo fala sobre isso com a igreja de Coríntios, porque ele tinha muitos problemas com aquela igreja. Uma vez reconciliados com o nosso Pai eterno, nós podemos agora nos reconciliar com uns com os outros, irmãos em Cristo, marido e mulher, filhos e pais, irmãos que não conversam mais. Uma vez que nós temos paz com Deus, nós podemos agora ter paz uns com os outros. Às vezes falta paz na nossa casa, porque falta esse relacionamento vivo de paz com Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Meus irmãos, eu quero orar por você, por mim, para que a gente assuma a nossa responsabilidade de embaixador. E se tem alguém aqui hoje que ainda não se reconciliou com Deus, eu quero tomar agora o versículo 20 e dizer para você, em nome de Cristo, te pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Se tem alguém aqui que ainda não creu, não entregou a sua vida para Jesus, não é cristão, eu digo para você hoje, reconcilie-se com Deus, se batize e tenha a dupla cidadania. Oremos.